Olá, riquezas! Hoje é dia de mais um vídeo no canal e hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a Viviane Ferreira, minha linda amiga, consultora financeira. Ela é palestrante e autora desse livro incrível, Vivificar, Superando o Imponderável. Eu já li, indico, maravilhoso. Muito obrigada pelo convite, Vivi. Então, quero começar pedindo para você se apresentar para a mulherada aí. Quem é a Viviane Ferreira? Maiara, eu que te agradeço pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Foi um grande presente te conhecer o ano passado e um enorme presente também começar o ano com esse vídeo, participando aqui no seu canal. Muito obrigada. Imagina, seja bem-vinda. Então, quero saber, Viviane, qual é a relação sua com o dinheiro? Bom, hoje a minha relação com o dinheiro é de equilíbrio, de harmonia. É verdade que nem sempre foi assim. Sério? Lá atrás, até quando eu resolvi trabalhar com finanças, eu tinha uma relação de guardar muito dinheiro, mais de guardar do que de equilíbrio. Entendi. Mas depois de um tempo, vivi muitas coisas, tive um câncer de mama. Que você conta no livro, né? Isso que eu conto no livro. Me divorciei e aí comecei a namorar de novo, aí eu não queria mais, queria mudar tudo na minha vida, inclusive a minha relação com o dinheiro. Só que aí eu me desequilibrei pro outro lado, comecei a gastar demais, sem muito controle. Os dois extremos. Exato, E aí agora hoje, então, eu voltei a encontrar esse equilíbrio com o dinheiro e a me organizar novamente. Nossa, isso é importante, então, tipo, o equilíbrio, hoje tu consegue dizer que tá bacana, conseguiu, mas teve que experimentar esses dois extremos. Sim. Geralmente a pessoa faz um pouco ao contrário, né? No meu caso foi, tipo, gastou demais, aí depois economizou demais, até chegar, é aqui, é onde eu tenho que ficar. E como é que foi a decisão de trabalhar na área financeira e se teve algum desafio por ser mulher e estar nesse meio ainda muito masculino? Como é que foi? Bom, eu trabalhei muito tempo antes numa outra carreira. Eu sou engenheira química. Nossa, transição de carreira, bacana. Exato. E eu trabalhei 10 anos em consultoria de meio ambiente e segurança do trabalho. E nesse período eu ia muito nas empresas, nas fábricas. Eu trabalhei em grandes empresas como a Johnson & Johnson, a 3M, a GM, até a Petrobras. Nossa. E nessas empresas, nas fábricas, eu conhecia as pessoas por trás dos números. E aí eu comecei a ver que tinham pessoas, às vezes, com 60 anos de idade, ou seja, que já tinham trabalhado 40 anos na vida. Sim, hora de se aposentar, praticamente. Exato. E elas estavam reclamando de tudo. Reclamavam de tudo na vida. E eu pensava, bom, então vai fazer outra coisa, porque a gente passa 1/3 da nossa vida no trabalho. Se você passar 1/3 da vida reclamando, poxa, não dá, né? Isso não é vida. Não, de jeito nenhum. Não é vida, precisa mudar. E aí eu via que eles não tinham pensado no longo prazo, não tinham feito uma reserva financeira para isso. Não tinha nada. Se parasse de trabalhar, o que acontecia? Não tinha o que fazer, não tinha como se manter. Tá. Então ficava lá infeliz no trabalho e assim ia, né? E aí então, mas aquilo me intrigava muito porque eu fazia as contas no papel. Eu falava, gente, mas em 40 anos, se você juntar um pouquinho todo mês, em 40 anos você vai juntar muito dinheiro, o suficiente para ter uma independência financeira aos 60, 65 anos. Bacana. Então, nesses casos, você conseguia ver de fora um cenário positivo para isso, tinha uma solução. Sim. Tá. Sim, exatamente, porque para mim isso sempre foi muito lógico, muito simples, eu sempre guardei dinheiro. E como é que tu aprendeu a guardar dinheiro? Eu aprendi, na verdade, com meu pai. Porque meu pai era muito controlado, muito organizado financeiramente. Ele te ensinou coisas ou tu aprendeu por exemplo, assim, tipo, de olhar, de ver ele fazendo? Mais por exemplo. Ótimo. Por exemplo, por ver ele fazendo, por ver algumas coisas que às vezes ele me perguntava. Que legal! E tu sentiu o desafio de ser mulher, assim, foi complicado ser mulher nesse meio, quando tu decidiu realmente trabalhar com isso? Olha, quando eu decidi trabalhar, no começo eu primeiro comecei ajudando amigos, familiares a investir melhor o dinheiro.
E aí eu me apaixonei por essa área, resolvi mudar e tirei as certificações que eu precisava para trabalhar no mercado. Tá, e tu já sabia qual caminho que tu ia seguir na carreira, assim, tipo, olha, preciso desses passos para eu entrar no mercado. Olha, eu fui descobrindo aos poucos. Na prática. No começo eu montei uma metodologia, comecei a dar consultoria para amigos e pessoas que eles me indicavam. Tá. Descobri várias coisas assim no mercado até encontrar o caminho ali naquele momento que eu queria, que no começo eu fui trabalhar com consultoria de investimentos numa empresa independente, que olhava mesmo a visão do cliente e não a visão da instituição financeira. Tá, não era um banco. Né? Não era um banco, nunca trabalhei em banco, nem nunca quis trabalhar em banco. Tá? E aí no começo, assim, quer dizer, o tempo todo, assim, nas empresas que eu trabalhei, a maioria dos consultores, quer dizer, todos os consultores eram homens e só tinha eu de mulher. Nossa, só você? Só eu, sempre tinha só eu, mas eu consegui construir minha carteira, tive dificuldades, porque eu não sou de São Paulo, então não tenho família aqui, não estudei aqui, não tenho amigos do colégio, amigos da faculdade aqui em São Paulo, para procurar, mas mesmo assim eu consegui desenvolver um bom relacionamento, um bom grupo e fui montando a minha carteira. E aí então o que eu sentia em relação a essa questão de ser mulher e homem ali no trabalho era que eu tinha um horário para ir embora, né? Eu precisava ir embora para casa para cuidar da minha filha, jantar com ela para mim é uma prioridade, eu acho isso muito importante. E eles não. É uma diferença grande, realmente. Então eu percebia essa diferença principalmente, e também outra questão que por outro lado até ajudava era assim, que quem que tinha mais clientes mulheres no escritório era eu. Verdade. Acaba atraindo porque a gente entende, né? Tem umas particularidades. Onde eu fui fazer até um evento para mulheres, comecei a perguntar, então chama suas clientes mulheres, e eles me falavam, não, mas eu não tenho clientes mulheres. Faz sentido. Então, eles tinham muito poucas clientes mulheres, assim. Então, eu tinha... Era um diferencial. Era um diferencial por esse lado, exato. E quais são... Agora você está trabalhando por conta própria, né? A tua empresa e tal. Como é que os desafios, assim? Qual é o maior desafio de trabalhar por conta própria e com finanças? Bom, exatamente. Em julho do ano passado, eu saí da empresa que eu trabalhava. Então, eu trabalhei 10 anos em empresas de consultoria, de investimentos, olhando o dia a dia, acompanhando investimentos dos clientes, vendo o que era melhor investir, quando tirar de uma aplicação e investir em outra. A gente tinha reuniões, no mínimo, uma vez por semana com gestores de fundos, com economistas de peso no mercado. Então foi uma lição. Muito preparada, né? Muito. Foi muito bacana. Foi uma experiência fantástica que agora me deu uma base muito boa para começar a minha empresa. Só que não ensinam a empreender, né? Não ensinou a empreender. Não ensinou tanto a empreender. Estou aprendendo, né? Eu até, por exemplo, o livro, né? Isso. Que eu lancei em outubro de 2015. Esse livro foi um dos motivos para eu sair e abrir a minha empresa, porque eu queria me dedicar mais para palestras, para treinamentos, para escrever artigos. Essa é uma ferramenta. Essa é uma ferramenta bacana de trabalho, sim. Então, o livro ele nasceu naturalmente assim na minha vida, porque foi quando eu tive o câncer de mama a segunda vez. Nossa! Há 3 anos atrás. Durante o tratamento eu comecei a escrever para me ajudar. E aí eu comecei a ajudar pessoas que também tinham passado pelo diagnóstico. E eu vi que o que eu tinha escrito poderia ajudar mais pessoas. E aí eu então entendi que eu poderia juntar tudo aquilo que eu escrevi, organizar e lançar o livro. Ótimo, então assim, além de ser consultora financeira, tu é palestrante com o livro, também o assunto do livro, Sim. Mas também workshops, oficinas, tudo isso. Sim, tudo isso, eu faço palestras de finanças e de superação
e de até juntando as duas coisas, que daí entra para a questão de qualidade de vida. Ótimo. Que aí é o equilíbrio da vida como um todo, não só financeira, mas de todas as rotinas, de toda a vida, que a gente tem um monte de coisa para equilibrar e finanças faz parte de uma dessas áreas. Superar um câncer, acho que tem uma experiência de vida muito forte aí, né, gente? Muito a ensinar. E quais são as metas financeiras da Viviane Ferreira? O que você está esperando profissionalmente com, né, o dinheirinho, money? Sim. Bom, minha meta agora é ajudar as pessoas a enriquecer as suas vidas. O teu foco é mulher? O meu foco hoje é mulher. Em finanças, é lógico que eu faço consultoria e palestras para o público em geral, para homens e mulheres. Mas hoje eu tenho percebido uma necessidade muito grande no público feminino. Muito. Tem muitos movimentos de mulheres empreendedoras, de empoderamento feminino, e essa parte financeira está interligada demais, né? Se elas não têm esse preparo, esse suporte, a gente sabe que uma empresa não dá certo, uma família pode ter problemas financeiros, então acho que a mulher é um papel bem importante. Exato. E a gente vê que a maioria das mulheres tem ainda muita dificuldade em lidar com dinheiro, em achar que o mundo financeiro é muito masculino. Exato. Né? Então, realmente venho para colaborar nesse sentido, de ajudar as mulheres, a empoderar as mulheres na questão financeira. É muito importante. Que elas podem aprender, que elas podem e sabem investir muito bem, tem um perfil diferente do homem. Diferente e isso não é ruim. Sim. É positivo, cada um com seu jeito, né? Respeitar essas habilidades naturais que a mulher tem. Entender que é positivo. Muito bom. Exato, que é só diferente, que ela muitas vezes pode até ajudar o homem a organizar as finanças na casa. Muito. E qual é a mensagem que tu deixa então para as mulheres que estão nos assistindo, que querem... Mulheres e homens, né, que a gente tem bastante público masculino também, que querem se organizar agora em 2017, uma dica-chave, assim, o que tu fala para ajudar? Gente, a dica-chave que eu tenho para dar aqui é a seguinte: muita gente quer mudar hábitos, quer incluir na vida hábitos novos, como por exemplo, esse ano eu vou organizar as minhas finanças, eu vou começar a poupar, né? Um porquinho. E vou marcar todo dia, por exemplo, tudo que eu gasto. Mas, às vezes, ao longo do tempo, isso vai se perdendo. Então, a grande dica que eu dou aqui para incluir um novo hábito na vida é o seguinte: você já tem alguns hábitos na sua vida, como, por exemplo, você escova os dentes, você toma café da manhã, você almoça. Então, inclua um novo hábito vinculado a um hábito antigo que você já tem. Então, por exemplo, todo dia depois do café da manhã eu vou anotar as minhas despesas. Ou todo dia depois do jantar ou depois do almoço eu vou organizar as minhas finanças. Eu, por exemplo, fiz isso recentemente. Eu faço academia, vou na academia todo dia de manhãzinha. E aí eu não estava indo tanto, porque aí eu tenho que ir de manhã arrumar a mochila para academia e às vezes atrasava. Tinha uma preguicinha. Acabava atrasando e não ia mais dar tempo. E não ia. E aí, o que eu fiz? Então, meu novo hábito é que todo dia depois do jantar eu já arrumo a minha mochila para academia para outro dia. Que bacana. Então, eu acabo de jantar, arrumo a mochila. Então, eu fui me colocando isso e agora hoje está automático. Eu acabo de jantar e eu arrumo a mochila para ir na academia. Isso garante que tu cumpra a tua meta do ano inteiro. Vou 3 vezes por semana na academia, 2017 Exato. Inteiro. Vou anotar os meus gastos todo ano. Exato. Então, automatiza com outro hábito que você já tem automatizado. Aí eu não falho mais na academia. Muito tempo para se adaptar com esse processo, assim, tipo, vou fazendo e nem se deu conta, já era um hábito. Foi rapidinho. Olha. Foi rapidinho, assim, foi questão de 1, 2 semanas que eu fui, assim, de ter que prestar atenção, e aí hoje ele já tá realmente um hábito. Gostei, vou aplicar, tem coisas que eu preciso, novos hábitos. É isso aí, gente. Então você pode aprender um novo hábito, ter um novo hábito na sua vida bem fácil. Agora, faça um hábito de cada vez. Você querer fazer tudo numa vez só também acaba sendo mais difícil. Dá um passo de cada vez na sua vida
e ao longo de alguns meses, algumas semanas, você consegue implementar vários hábitos novos. Ótimo, ter paciência, né, para entender que precisa de um tempo para as coisas mudarem, não fazer tudo de uma vez só. Ótimo, maravilhoso. Exatamente. Viviane, muito obrigada, adorei a tua participação aqui. Gente, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês comprarem o livro dela, também conhecer um pouquinho mais a Viviane, então todos os links de contato eu vou deixar aqui embaixo para vocês irem mais a fundo, tá? Especialista em mulheres também, a gente precisa. Então, muito obrigada mesmo. Obrigada, gente. A gente se fala no próximo vídeo. Eu que agradeço, Mayara. Muito obrigada. E sucesso para todos vocês aqui do canal da minha querida Mayara. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.